Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão HCI. Estamos no Setembro Amarelo, campanha que se propõe a debater e a conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção do suicídio. Hoje o nosso assunto será saúde mental não só no âmbito particular, mas também no âmbito profissional. E para falar conosco sobre esse assunto, a nossa convidada é a Giovana Criso. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, uma satisfação estar aqui hoje. E muito importante, né, estar falando hoje sobre esse assunto que é saúde mental, que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, não somente no mês de Setembro Amarelo, mas em todo momento que a gente perceber que é necessário, que nós tivermos algum conhecido, algum amigo, algum familiar que esteja precisando de suporte e de ajuda. Perfeito. E como que a gente faz para ter essa percepção, para identificar os sinais de uma pessoa da mente, os sinais físicos, os sinais mentais, de possíveis sinais, né, que demonstram que a saúde mental não está em dia? É importante lembrar que cada pessoa é única, né? Então, cada pessoa ela pode experimentar esses sintomas de uma forma diferente. Então, cada caso deve ser avaliado de uma forma única. Mas quais são os sinais, né? Quais são os sintomas? A gente precisa avaliar tanto sintomas físicos quanto sintomas comportamentais quanto sintomas emocionais. Quais são esses sintomas físicos, né? Alteração do sono, mudanças no apetite, dores crônicas com frequência sem uma causa, alterações no sistema imunológico, como doenças frequentes que a gente tem, que não tem uma causa e eu não consigo recuperar. Por exemplo, tô tendo muita gripe, muito resfriado, não tem uma causa específica, então da onde que tá vindo? Às vezes pode sim ser um sintoma físico, mas que vem do emocional. Sinais comportamentais, né? Mudanças principalmente dos nossos hábitos. Aumento, por exemplo, do uso de substâncias como álcool, drogas, medicamentos sem prescrição médica principalmente, agitação, irritabilidade, o estresse, a dificuldade de lidar com o estresse no dia a dia, mudanças de personalidade, quando aquela pessoa fica mais apática, mais isolada, mais agressiva, mais retraída. E, né, para finalizar, são os sinais emocionais, que são muito importantes e é preciso que a gente aprenda a identificar e falar um pouquinho mais sobre isso. Os sinais emocionais são a tristeza profunda e persistente e, às vezes, sem uma causa, né? Ansiedade excessiva, eu costumo falar que todos nós temos ansiedade, a gente precisa de ansiedade para viver, ela faz parte do nosso dia a dia, mas quando é em excesso e eu não consigo controlar, é algo que eu preciso me preocupar. O isolamento social também é algo que eu tenho que perceber, a dificuldade na concentração, mudanças ou oscilações de humor também é um sintoma é um sinal que eu tenho que me atentar. Ter pensamentos suicidas, ter pensamentos de se machucar ou fazer algo contra a própria vida também é muito importante. Certo, e percebendo esses sintomas, como que uma pessoa deve agir nesse momento e quais são os profissionais que podem lidar e ajudar a pessoa a lidar com isso? Nem sempre a pessoa vai perceber os sintomas, né? Nem sempre ela vai procurar ajuda por vontade própria. Por isso a importância de ter um suporte, né? Nem todas as pessoas têm suporte, nós sabemos disso. Mas ter o suporte de familiar, ter o suporte de colegas, de amigos, principalmente no ambiente de trabalho, né? Quando eu tenho um colega que eu tô trabalhando com ele e ele percebe que eu não estou bem, né? E que eu tô dando sinais. Então, eu acho que isso é a principal importância, assim, não ignorar os sinais, tanto se alguém está mostrando para mim, quanto se eu estou sentindo, né? E não ignorar principalmente aquilo que eu sinto, aquilo que
que eu vejo que eu não tá legal, não tá bem para mim. E principalmente buscar ajuda profissional, né? Quais são os profissionais hoje que eu devo buscar ajuda? Psicólogos, psiquiatras e demais profissionais da área da saúde, né? E aonde que eu busco ajuda? Hoje nós temos as unidades básicas de saúde, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, as unidades de pronto atendimento, que é a UPA. Em casos de emergência, a gente sempre orienta em ligar para o SAMU, que é no 192, e também temos o Centro de Valorização da Vida, que são ligações gratuitas no 188. E lembrando que o tratamento ele é individualizado, então cada caso ele deve ser pensado e avaliado pensando no histórico clínico do paciente, no contexto em que ele está inserido, no contexto que ele vive. Então, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, né? É um primeiro passo para a pessoa mudar, né? Ter uma mudança positiva em sua vida. Certo. E quais são os aspectos, tu falou no ambiente de trabalho, né? Quais são os aspectos do ambiente de trabalho que podem influenciar tanto de forma positiva quanto de forma negativa na saúde mental da pessoa? O ambiente de trabalho, ele desempenha um papel crucial na saúde mental do colaborador. Então, a gente precisa entender, né, quais são os fatores negativos quanto positivos e entender que os fatores tanto negativos quanto positivos, eles podem impactar significativamente na vida desse colaborador. E no bem-estar, né? No bem-estar tanto emocional quanto no bem-estar físico do colaborador. Quais são esses sinais negativos que a gente precisa se atentar, que as organizações precisam se atentar? A sobrecarga de trabalho, né? A sobrecarga de trabalho pode sim gerar um estresse crônico, a falta de reconhecimento, as relações interpessoais, as relações conflituosas podem gerar um ambiente tóxico para se trabalhar, a falta de clareza nas suas funções, então pode gerar uma certa insatisfação, uma frustração naquele colaborador. A falta de oportunidade de desenvolvimento dele, o ambiente, né? O ambiente físico, ele também pode impactar. Quando o ambiente físico ele é inadequado ao colaborador, ele pode impactar de forma negativa, no sentido de a gente cuidar questão de ruído excessivo, iluminação inadequada, a falta de espaço, né? A ergonomia precária. Então a gente precisa se atentar a esses fatores do ambiente também, e principalmente um aspecto negativo que eu sempre gosto de falar é sobre a discriminação, a injustiça, do tratamento injusto, né, discriminatório no trabalho. Ele pode levar o colaborador a um sentimento de humilhação, né, de raiva, de baixa autoestima. E pensando nisso, a gente entra aí no tema que é o assédio moral, né? E hoje, dentro do ambiente de trabalho, dentro do HCI, né, a gente trabalha muito em cima disso. E hoje o HCI conta com treinamentos em relação ao assédio moral, justamente para combater e para prevenir o assédio moral, e bem como um comitê, né, que faz investigações, faz acompanhamentos, e também temos o nosso canal de denúncia. Os aspectos positivos são justamente tudo ao contrário do que eu falei. Então, o colaborador ele precisa se sentir valorizado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa estar bem naquele ambiente, né? Tanto em relação à sua equipe, aos seus colegas, em relação às suas lideranças, né? Ele precisa se sentir satisfeito, até porque eu costumo falar que nós passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que no nosso ambiente pessoal, que é na nossa casa.
Então, a gente precisa se sentir bem e, né, no nosso ambiente de trabalho. E, principalmente, um dos aspectos positivos é que a gente trabalhe isso com as lideranças, né? O papel do líder é crucial no desenvolvimento do seu colaborador, né? Ele precisa ter um líder que inspira, que motiva, que apoia, né? Porque isso vai criar também um ambiente mais saudável e mais produtivo, né, para o colaborador. Falar em saúde mental ainda é um tabu, né? Assim como tomar medicamento, ter que se afastar do trabalho muitas vezes por motivos de saúde mental mesmo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e se isso tem mudado nos últimos anos, né? Com tanta informação, com tanta divulgação também durante o mês de setembro. Sim, ainda é um tabu, né? Ainda é um desafio para muitas pessoas falar sobre saúde mental. Mas eu acredito que muitas pessoas elas têm essa dificuldade de buscar ajuda e de falar sobre esse assunto porque se tem ainda muita informação incorreta sobre saúde mental, informações incompletas, né, sobre. Então, isso gera o preconceito, isso gera o medo de procurar ajuda, né? Então, é importante trabalhar a educação sobre saúde mental, independente do lugar que a gente estiver e principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Incentivar que a pessoa fale sobre isso, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar a necessidade, por exemplo, de um afastamento, né? E às vezes a gente precisa entender que eu preciso me afastar, de certo modo, eu preciso recuar, eu preciso de um tempo para mim me organizar, para depois eu voltar às minhas rotinas, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Então, eu acho que ainda é um tabu pela falta de informação, né? Por ter essa informação incorreta. Falar em qualquer doença, né, independente de ser mental ou não, a gente sempre recebe algumas orientações de como prevenir, que é mais fácil trabalhar na prevenção, né, do que quando a doença já está instalada. Quais as dicas que tu dá para as pessoas cuidarem preventivamente da saúde mental? Uma das principais dicas é procurar um equilíbrio, sempre, tanto entre minha saúde física quanto a minha saúde mental. E essa busca por esse equilíbrio precisa ser constante. Não é fácil buscar o equilíbrio, não é tão simples assim. Mas a gente precisa aprender a realizar a manutenção da nossa vida, né? E a manutenção é eu olhar para mim, é eu me acolher, é eu cuidar de mim, né? Cuidar dos meus sentimentos, dos meus comportamentos, analisar as minhas escolhas referente à minha vida, se eu estou fazendo as minhas escolhas corretas ou não, né? Buscar ter uma alimentação saudável, ter uma qualidade de sono, né? Dormir, descansar, descansar adequadamente, né? Procurar realizar atividades físicas, atividades que me proporcionem lazer, bem-estar. Trabalho é muito importante, eu sempre costumo falar sobre isso, mas ele não é tudo na nossa vida também, né? Então eu preciso ter um equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional, né? Eu preciso poder chegar na minha casa e poder brincar com os meus filhos, conversar com meu esposo, com minha esposa, ter um momento de vida social lá fora, isso é muito importante, né? Então, fazer coisas básicas do dia a dia que eu acabo deixando de lado, né? Então, fazer o simples, fazer o básico é o que a gente precisa retomar para nossa vida. Perfeito. E falando agora em trabalho ainda, como que as organizações, as instituições podem trabalhar para falar sobre esse assunto, para abordar, né, esses temas que normalmente não são tão falados nesses meios,
para os seus colaboradores? Uma das principais estratégias é a educação e a conscientização, né? Principalmente dentro de uma organização. Então, a gente precisa proporcionar para as pessoas cada vez mais campanhas de divulgação, informações, né? Levar informação tanto sobre a saúde física quanto a saúde psicológica também, saúde mental, desmistificar, né, o tema e sempre incentivar a busca por ajuda e ajuda profissional, né? Proporcionar, né, para essa pessoa uma comunicação aberta dentro de uma organização, que ela saiba onde buscar ajuda, né, que é incentivar o colaborador a cuidar de si, né, promover um ambiente inclusivo, incluir ele, né? Então, se eu promovo o acolhimento, ele tem que saber onde ele vai buscar. E quando ele busca, eu tenho que oferecer para ele profissionais que garantam principalmente, né, a segurança e a confidencialidade, né, das informações, porque às vezes as pessoas não buscam a ajuda por esse motivo. Então, garantir confiança, responsabilidade, acolhimento, né, respeito com aquilo que ele vai trazer, tanto se é pessoal quanto profissional, e tentar de alguma forma dar suporte, orientar, né, isso é muito importante. Certo. Principalmente durante a pandemia, a gente escutava muito sobre os hospitais, né? Quem que cuida de quem cuida dos outros, né? E então, para o HCI, por exemplo, eu acho que é um desafio cuidar dos nossos colaboradores, já que as pessoas estão sempre trabalhando muito intensamente, né? Já que são muitos colaboradores, são quase 1.200 colaboradores e muitos pacientes também, né? São 3 milhões e 600 pacientes da nossa abrangência, e eu queria que tu me falasse qual é o trabalho realizado dentro da instituição destinado para os colaboradores. Hoje, ainda a gente está passando por reflexos da pandemia, né? Ainda mais num ambiente hospitalar, né? Referente aos nossos profissionais da área da saúde. E o Hospital HCI, ele vem trabalhando muito no sentido de proporcionar qualidade de vida no trabalho, bem-estar no trabalho. Então, hoje, no nosso setor de gestão de pessoas do Hospital de Clínicas de Juí, nós proporcionamos a todos os colaboradores tanto atendimento médico quanto atendimento psicológico. Esses atendimentos são por livre demanda, então o colaborador ele pode buscar, né, realizar um agendamento para atendimento médico na medicina ocupacional e para atendimento psicológico no desenvolvimento humano do hospital. Então, a partir do momento que o colaborador ele perceber que ele não está se sentindo bem, que ele está passando por questões tanto ocupacionais como questões pessoais, nós do Gestão de Pessoas vamos estar lá para acolher, para orientar, para dar suporte, para que a gente consiga, né, ajudar esses profissionais, né? E nós entendemos, né? É muito importante falar que trabalhar dentro de um ambiente hospitalar é um desafio, né? Todo profissional que está num ambiente hospitalar trabalhando, independente se é uma área administrativa, se é uma área assistencial, nós trabalhamos com a dor, com as patologias, com a fragilidade daquele paciente, daquele cliente, daquele familiar que está ali acompanhando, né, a pessoa no hospital. Então, a gente precisa entender que nós trabalhamos com pessoas, mas a gente precisa estar bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para trabalhar com pessoas. Então, nós viemos nesse sentido de cuidar de quem cuida, para que a gente tenha também profissionais de excelência que tenham qualidade no seu serviço. E também nós buscamos desenvolver, né, o colaborador, tanto com treinamentos comportamentais, tanto com treinamentos técnicos. Nós fornecemos hoje suportes para as lideranças, então quando se tem questões tanto pessoais quanto ocupacionais, a gente proporciona rodas de conversa para as equipes,
principalmente para falar então do tema sobre saúde mental ou sobre qualquer outro tema, a gente está ali para fornecer esse suporte, esse apoio e prevenir, né, principalmente a saúde mental. Certo, então, muito obrigada pela tua presença, por todos os teus esclarecimentos. Eu quero agradecer também a quem nos acompanhou até aqui e até o próximo Conexão HCI.